Olá! Sejam muito bem-vindos a este canal. Neste vídeo você irá aprender sobre os sinais de que seu animal está tentando se comunicar com você, mesmo que você ainda não esteja ciente disso. Eu sou Kellen Zamuner, comunicadora animal e terapeuta energética da família multiespécie, e minha missão e paixão nessa vida é ensinar humanos, pessoas assim como você que ama os animais, a se comunicar com eles de forma intuitiva e a entender seus sentimentos. Então, se você é um desses, eu vou pedir para você já deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal, para que você fique sempre por dentro do mundo maravilhoso da comunicação animal intuitiva. Então, vamos ao assunto do dia. Há alguns dias parece que os animais podem ler as nossas mentes, não é mesmo? Eles nos fazem carinho quando estamos tristes, às vezes até lambem as nossas lágrimas. Ou então nos animam, nos forçam a levantar e a sair para uma caminhada. Já em outros dias, parece que a barreira do idioma entre as espécies é mais forte do que nunca. Às vezes dizemos, venha para dentro, e eles se recusam. Ou então, não faça isso, e eles continuam arranhando o sofá, ou mastigando os nossos chinelos, não é mesmo? Enfim, para preparar este material para vocês, eu fui pesquisar mais, como sempre eu faço. E aí eu achei uma lista que poderia te ajudar, ou não, a entender melhor o seu cão neste caso. E pasmem, nessa lista haviam 45 maneiras pelas quais o seu cão se comunica com você fisicamente. E o autor dizia que compreender a linguagem corporal canina era apenas o primeiro passo para saber como responder a determinados comportamentos. E ainda complementava: seja observador e paciente, pois você não é um leitor de mentes. Aí fiquei pensando, será que a gente não consegue mesmo ler a mente? Eu não tenho nenhum dom especial e eu consigo ler a mente dos animais sim. Mas será que temos mesmo que ser especialista em 45 formas que seu cão tem para se comunicar com você? E se além do cão você também tiver um gato? Quantas formas mais você vai ter que aprender? E de repente você tem também uma calopsita? Aí você tem um aquário com alguns peixinhos. Talvez um hamster. Olha, eu trabalho com famílias multiespécies e várias delas têm mais de uma espécie convivendo. E não somente cães e gatos. Será que ser especialista em comportamento das espécies é realmente a única alternativa de comunicação? Vou dizer, por mim, que eu acho muito legal quem estuda comportamento canino, comportamento felino, de animais selvagens, enfim. Realmente, eu acho fantástico, mas não é a minha área. E eu acho que eu não tenho dom para decorar todos os tipos de comportamento animal para que eu possa ajudar os meus clientes. Agora, como comunicador animal, eu posso afirmar que tem uma única coisa que você precisa aprender, e não 45. E a partir daí, conseguir entender que qualquer animal, de qualquer espécie, está querendo te dizer. E qual é essa forma? É aprender a ler mentes, ou melhor, aprender a comunicação animal intuitiva ou comunicação animal telepática. Mas como saber então se meu animal quer me dizer alguma coisa? Isso é uma dúvida muito frequente que eu recebo, por isso eu quis trazer esse assunto aqui hoje. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, é fundamental saber que os animais que estão na sua vida, independente da espécie, eles tentam se comunicar com você o tempo todo. Eles querem te contar o que o está incomodando, onde dói, o que aconteceu em suas vidas, o que os deixa felizes, ou qual comida prefere, ou de repente se eles estão com medo de alguma coisa e o porquê desse medo. E ainda ele pode dizer como tornar a vida de vocês, animais e tutores, mais fácil, mais divertida e saudável. Você já desejou poder ouvir os animais e o que eles estão pensando? Acha de repente que seria útil saber o que eles sabem? Ou entender exatamente como eles estão se sentindo?
Olha, os animais têm vidas secretas, pensamentos, sentimentos e muita sabedoria. Eles sabem coisas que nós não sabemos. Eles também veem coisas que nós não podemos ver. Aliás, todos os organismos vivos têm essa capacidade. Todos eles se comunicam de forma adequada a cada espécie, transmitindo informações relativas ao abastecimento de alimentos ou, de repente, alertando sobre perigos iminentes, servindo assim à sobrevivência de um grupo ou de uma colônia. Os canais e meios de comunicação utilizados neste caso incluem feromônios, que são hormônios de comunicação ou outros tipos de sinalização química. Incluem também danças, expressões vocais e linguagem corporal. Para os humanos, o processo de comunicação envolve mensagens verbais, não verbais, como gestos, escritas, e depende menos de feromônios e da química e da linguagem corporal, como é o caso dos animais não humanos. Assim, entendemos que a comunicação, independente da forma, ela é importante para a sobrevivência de cada espécie. Quando você precisa transmitir algo a alguém, você se comunica com essa pessoa, né? Este é um processo de indivíduos enviando, recebendo e respondendo a um sinal. Não há outra maneira de pedir carona para um amigo, por exemplo, ou então de dizer à sua mãe que você a ama, ou ainda pedir para o seu cachorro sair do sofá, sem ser comunicação. Você precisa enviar um sinal, o receptor precisa receber esse sinal e aí responder. Então, a comunicação não é uma via de mão única, nem existe apenas uma maneira, uma única maneira de se comunicar. Os animais, então, se comunicam uns com os outros usando sinais visuais, auditivos, químicos e elétricos. O tipo de sinal usado depende da mensagem de quem está transmitindo, depende do ambiente, depende do animal, depende do receptor. Os animais eles usam uma variedade de sinais diferentes para se comunicar uns com os outros e conosco também. Agora, se a gente for falar mais especificamente da comunicação com os humanos, os animais sempre irão começar com a telepatia. Por quê? Porque é o modo mais natural para eles. Porém, os tutores nem sempre estão conscientes dessa habilidade natural. Chega aí, de repente, um momento em que o animal já tentou te dizer de todas as maneiras telepáticas, enviando imagens, enviando pensamentos, sentimentos, mas o tutor não está ciente e ainda não captou a mensagem. E aí o animal sente a necessidade de se fazer mais óbvio. Os cães, por exemplo, eles usam muito o físico para expressarem suas emoções. Pode ser desde uma postura até um movimento, uma ação. Uma resposta física de medo, por exemplo, pode rapidamente se transformar em uma resposta agressiva. Vocês já ouviram dizer que um animal ameaçado ataca? E é isso mesmo. Porém, às vezes, a situação é um pouco mais complexa. E o medo não é necessariamente só do animal, mas pode estar vindo do tutor. E o animal pode estar respondendo a este medo. Ficou confuso? Calma que eu vou te explicar um caso e aí você vai entender. Eu vou te dizer aqui um exemplo de uma comunicação que eu tive bem recente. Então, um cliente veio até mim muito preocupado com a sua cachorra, o qual eles amam demais, dizendo que a cachorra da família estava muito reativa, que ela estava ficando enfurecida ao ver crianças. Detalhe, eles têm uma filha de 10 aninhos de idade. Esse tutor também trouxe a reclamação de latidos excessivos para qualquer barulho. Então, te convido a pensar neste momento. Será que essa agressividade, reatividade, era simplesmente o medo dessa cachorra? Bom, fizemos então a comunicação intuitiva e o animal trouxe uma alma muito doce. Porém, dizia que tinha uma missão de proteger a família e que precisava ter o controle de tudo, precisava ter o controle da vida. Então, ela atacava para defender. No primeiro momento, eu não conhecendo o histórico, fica difícil de a gente entender.
Mas conversando com o tutor, a situação ficou clara como água. E nós juntos pudemos entender exatamente o que estava se passando com esse animal. O tutor me explicou que quando a filhinha deles era pequena, a família sofreu um assalto, que foi extremamente traumático. Mãe, pai e filha foram todos amarrados pelos bandidos. Então todos ficaram com muito medo. Óbvio, quem é que não ficaria? E foi a partir daí que eles decidiram adotar um cão. Para quê? Para proteger a família, principalmente a criança, que foi a mais afetada psicologicamente com este assalto. Para que essa cachorra, para que esse animal pudesse alertar em caso de algum barulho externo. E aí, o que a cachorra faz hoje em dia? Ao ver qualquer criança, ela se enfurece. Por quê? Porque ela tem a necessidade de proteger, ela tem a necessidade de afastar o perigo, de tirar o medo daquela criança. Qualquer barulho externo que ela ouve, carro, moto, rojão, trovão, o que a cachorra vai fazer? Ela vai latir, porque ela vai alertar. Foi para isso que a família adotou. Olha a carga que foi colocada nesse animal. Né? Então o animal ele foi trazido para essa família para proteger, para tirar o medo, para dar o apoio emocional do medo que essa família estava passando, para alertar de barulhos. E aí ela faz. Percebem? A cachorra está tentando fazer o melhor dela para proteger a família, da forma que pode, do jeito que ela sabe. Então neste caso, tenho medo da família que foi projetado no animal. Tenho medo do animal em não cumprir o trabalho, a missão que foi lhe dado. Essa comunicação em particular, ela foi uma das mais profundas que já fiz nos últimos anos. O animal trouxe muitos outros medos e inseguranças da família. Ela trouxe inclusive medos que vêm lá da infância dos tutores, que esses tutores não estavam nem mesmo conscientes. Porém, aqueles medos lá da infância do tutor ainda despertavam gatilhos de medo nos adultos de hoje. Então esse foi um caso que eu quis trazer para você, do quê? De que o animal está se comunicando o tempo todo com a gente. O animal não está simplesmente latindo, ou sendo reativo, ou agindo de forma só para provocar, só para irritar o tutor, ou de repente, porque esse é o jeito dele. Não, ele está respondendo a alguma situação, tá? E o medo é muitas vezes um motivo muito sério para esse animal agir de alguma forma. Mas somente quando a gente está preparado, né? Está com a nossa mente aberta, com as nossas habilidades intuitivas e telepáticas, que, como eu já disse, é natural a todo ser humano, a todo indivíduo, na verdade, é que nós vamos conseguir captar essa mensagem do animal. Um outro sinal de que seu animal está tentando comunicar algo pode vir através de ações. E sim, como acontece com as pessoas, às vezes as ações falam mais alto que as palavras. Então o animal pode aprontar algo quando você não está olhando, ou quando não está em casa, por exemplo. Ou ainda pode esperar você chegar em casa, olhar para ele e aí ele age. Uma reclamação bem comum que recebo de clientes é a questão de xixi fora do lugar. Né? E aí um dia, uma tutora me pediu para fazer a comunicação com um dos seus gatinhos, porque ela estava muito preocupada e irritada, porque o seu gatinho estava fazendo xixi na pia do banheiro, ao invés de usar a caixinha de areia dele. E ainda me disse: Kellen, estes dias eu cheguei em casa. Meu gatinho veio para mim, olhou para a caixinha de areia, olhou para minha cara, bem para minha cara, e foi lá na pia do banheiro e fez xixi. Ah, só pode ser para me irritar. Claro que ela falou num tom de brincadeira, mas eu entendo o quanto pode ser frustrante, né, para a tutora. Mas já pensou o quanto é frustrante também para esse animalzinho, para esse gatinho, que está já há algum tempo tentando comunicar para o seu tutor, dizendo que algo está errado e ele está sendo ignorado? Então, como ele estava sendo ignorado, mesmo que sem a tutora estar consciente, né? Ele teve o quê? Que se fazer mais óbvio, como agindo. A tutora em questão, ela tem 3 gatos num apartamento e apenas uma caixinha de areia. E ela trabalha fora o dia todo. Durante a sessão da comunicação, esse gatinho ele disse que
Ele gosta de ter uma caixa de areia limpa e que se tem algo na caixa de areia, ele não vai usar. E ele disse que começou fazendo xixi no ralo do banheiro, mas que ainda assim ele não foi compreendido. Aí ele passou a fazer xixi na pia do banheiro. E ele fazia isso somente quando a caixinha estava suja. E por que ele fazia isso? Porque ele sabia que se a tutora não via no ralo, na pia com certeza ela iria ver. E quando ainda assim a tutora não estava entendendo o que estava acontecendo, o que ele fez? Ele esperou ela chegar em casa, teve o contato visual, tipo, olha aqui para mim, olha o que eu vou fazer porque eu tô te falando, né? E ele tentou ser o mais óbvio que ele podia. E aí foi lá e fez o xixi na frente dela. E foi então que essa tutora decidiu partir para a comunicação animal e aí o mistério foi resolvido. Percebe a diferença do ponto de vista de humano para o animal? Para esse gatinho, o sinal que ele estava mandando era claro, mas a tutora não estava atenta, como a maioria das pessoas não está, infelizmente. Enfim, um outro sinal que também pode acontecer com os animais são as vocalizações. Assim como a comunicação física, as vocalizações de um animal também é uma tentativa de se comunicar conosco e nos dizer como eles se sentem em determinadas situações. Frequentemente, recebo clientes querendo saber por que o seu gato mia tanto. E para saber a resposta, se você não está entendendo o motivo dos miados, se você não tem ainda a ciência da comunicação intuitiva ou telepática, somente se comunicando com ele. Porque pode ser por inúmeras questões. O seu animal pode estar, de repente, se referindo a um desconforto físico, uma dor. Pode ser para chamar a sua atenção, porque quer carinho, porque quer comida, ou simplesmente porque ele gosta do miado, por exemplo. Então, antes da gente tirar as nossas deduções, a gente precisa estar aberto, né? E estar receptivo, porque o animal está sempre tentando falar com a gente. Mas se nós não sabemos, a gente vai achar que o animal de repente está fazendo algo só para nos irritar. Existem também alguns outros sinais que não são tão óbvios, mas que também pode surgir. E aí pode ser tanto de animais que estão conosco convivendo ali diariamente, como pode ser daqueles nossos animaizinhos que já partiram. Então vou dizer quais são. De repente, sem nenhum motivo aparente, no meio aí de um dia de trabalho, de um dia normal, você pode se lembrar de algo engraçado. Pode vir à sua mente algo divertido que você fez com o seu animalzinho. Um passeio, uma brincadeira, uma viagem. Ou simplesmente você vê na sua mente a carinha dele feliz. Se isso acontecer, é porque ele está conectado com você, sempre. Eles fazem isso para chamar a nossa atenção e tentar manter o nosso bom humor. Para muitos animais, este é o único trabalho deles aqui na Terra, trazer alegria e felicidade para os seus tutores. Assim como nós temos as nossas missões de alma, os animais também têm. Então, eles às vezes nos enviam imagens telepáticas felizes, né? Numa tentativa de chamar a nossa atenção e de manter aí a nossa vibração alta. E sabe o que é mais legal nisso? Se você perceber esse sinal, você pode participar ativamente dele. Como? Se permitindo sentir aquela emoção, sentir alegria, sorria, agradeça ao seu animal por aquela imagem e compartilhe essa alegria com seus colegas humanos. Um outro sinal que seu animal também pode te mandar pode ser mais um alerta. Você já tentou trabalhar ou se concentrar em alguma coisa enquanto o seu animalzinho está internado, de repente, numa clínica veterinária? E aí você começa a ter pensamentos negativos de que algo pode estar errado e de repente o veterinário realmente liga dizendo que as coisas não estão indo tão bem quanto vocês gostariam. Por mais difícil que seja, este também é um sinal claro de que seu animal está tentando acessar a sua energia e quer te alertar sobre algo. Ou então ele simplesmente precisa de um apoio emocional naquele momento. É como se ele estivesse te chamando energeticamente. E o que você pode fazer é responder, né? E como? Enviando a ele uma energia calma, uma energia vindo aqui do seu coração, em troca desse aviso. Você pode imaginar o seu animal calmo, tranquilo, saudável,
imaginar que tudo está correndo bem. E assim você também vai tentando se acalmar. Geralmente, o que as pessoas fazem é o contrário. Quando elas têm essa sensação de que algo não está legal, elas ficam cada vez mais preocupadas, cada vez mais desesperadas de que algo ruim vai acontecer com o seu animal. E sem perceber, envia toda essa energia negativa para o animal. E muitas vezes o seu animal recorreu a você energeticamente porque ele precisa de um apoio emocional. Ele precisa que você diga para ele que tudo vai ficar bem, né? Então, se você manda de volta coisas negativas, isso definitivamente não vai ajudar. Então, se em algum momento você sentir que seu animal está em perigo, lembre-se disso. Manter a calma e a positividade vai ajudar o seu animal. Agora, o contrário pode piorar uma situação. Pode deixar seu animal inseguro, apreensivo, ansioso, agitado, quando tudo que ele precisava naquele momento é de uma palavra amiga, né? Ouvir que vai ficar tudo bem, é sentir, poxa, meu tutor está aqui comigo, meu tutor está me acalmando, está me acolhendo, tá? Eu sei que é difícil, mas tenta guardar isso na sua mente e no seu coração, caso um dia você precise. Um outro sinal muito interessante pode ser através de músicas que te lembram seu animal. Se de repente você está longe do seu animal e aí ouve uma música que costuma cantar para ele no rádio ou no celular de alguém, ou de repente simplesmente essa música vem aqui na sua mente, pode ser o seu animal tentando se comunicar com você. Já me aconteceu diversas vezes durante as sessões de comunicação receber músicas como respostas a algumas perguntas do tutor, e elas sempre fazem sentido. Vou dar mais um exemplo do que aconteceu recentemente comigo. Eu estava numa comunicação de um animalzinho que tinha falecido há poucos dias, e a tutora ainda estava se sentindo muito abalada, claro, né, com a partida desse animal. E ao me conectar, com esse cãozinho, foi incrível a sensação que eu tive. Eu senti como se eu estivesse sendo atingida por uma onda de verdade, uma onda de mar, sabe? Era como se aquela onda, sabe quando você entra no mar e sente aquela onda que ela tá prestes a arrebentar, mas ela passa por você e arrebenta lá na frente? Então você sente aquela pressão toda do oceano vindo, mas ao mesmo tempo uma suavidade. Foi isso que eu senti no primeiro momento. E aí, com essa sensação, eu perguntei a esse animalzinho como ele se sentia. E ele me respondeu com a seguinte frase: como uma onda no mar. Imediatamente me veio à mente a música do Lulu Santos. E o animal pediu para que a tutora refletisse sobre a letra dessa música. E aí me trouxe um outro trecho que diz: há tanta vida lá fora. E esse trecho foi particularmente especial porque a tutora ainda estava no luto, era tudo muito recente. Porém, o mais incrível ainda estava para acontecer. A música é linda, mas eu não sabia da relação da música com o animal. Ao conversar com a tutora, eu descubro que o animal faleceu numa madrugada e já na manhã seguinte, a tutora já tinha uma viagem agendada para a praia. E aí, a tutora me disse que quando ela estava no mar, a única coisa que ela conseguia pensar, a única imagem que ela tinha, a única coisa que ela sentia era o seu cachorrinho que tinha acabado de falecer. Então aqui nós temos o sinal que esse animal estava enviando para sua tutora, de que tudo estava bem, de que ela deveria continuar vivendo, pois a relação deles estaria sempre ali, como uma onda, num indo e vindo infinito. Mas, como a tutora não entendeu, nós pudemos confirmar isso na comunicação intuitiva. E as canções, gente, ela pode ser uma forma de libertação. Por isso, se você está aí vivenciando o luto por um animal, eles podem te enviar canções que ajudem a aliviar essa sua dor, que ajude a colocar você num estado mais feliz novamente, como fez esse lindo animalzinho. Portanto, fique atenta. Mais um sinal de que seu animal está tentando se comunicar com você pode vir através de outras pessoas, que de repente pode aí no meio de uma conversa aleatória perguntar sobre o seu animal, ou então dizer que eles têm pensado sobre o seu animalzinho. Ou ainda você pode receber tipo um presente e aquele presente
de remeter à memória de um animal. Por exemplo, você costuma chamar seu animal de Florzinha, e aí alguém te dá uma blusa com estampa de florzinhas. Percebe a conexão? É sutil, mas ela existe. Às vezes os animais fazem isso porque eles sabem que você vai ter mais facilidade de ouvir ou acreditar em algo mais concreto, mais palpável, numa voz humana, num objeto, do que simplesmente entre aspas, num pensamento, numa sensação, né? Ou numa comunicação telepática, ou de confiar na sua própria intuição. Os sinais de que seu animal quer se comunicar com você podem vir de infinitas maneiras. Eu trouxe aqui apenas alguns, né? Os mais comuns, para que você comece a ficar atento e já comece a reconhecer caso algo parecido com isso aconteça na sua vida. O mais importante saber é: você quer se conectar com seu animal intuitivamente? Você tem essa vontade de se comunicar com ele? Se a sua resposta for sim, então comece expandindo a sua mente, abrindo o seu coração, aprendendo a ouvir a sua voz interior, aprofundando no seu autoconhecimento e estando ciente, estando presente, porque os sinais estão a todo momento, estão à nossa volta, né? Mas a gente que muitas vezes está muito ocupado lá no futuro ou lá no passado, e o sinal está no presente, e aí a gente perde esses momentos lindos que os animais nos proporcionam. Bem, espero que eu tenha trazido um pouco mais de conhecimento para você sobre a comunicação animal intuitiva ou telepática. E se você gostou do conteúdo, lembra de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas expandam a consciência sobre os animais, sobre a natureza. E é isso, até a próxima!